Ela foi açoitada todos os dias, até que seu cavalo fez isso. Você não vai acreditar no final. Se você é novo no canal, já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, porque toda semana tem novas histórias de animais que vão te surpreender. Elias era um homem com o rosto cheio de marcas. Essas marcas vieram do sol forte e de muitos anos trabalhando na fazenda de milho que recebeu do pai. Os olhos, que eram bem escuros e quase sempre estavam meio fechados, pareciam ter uma tempestade dentro deles o tempo todo. Ele era um homem que falava pouco, mas seus gestos eram firmes. Sua presença era como uma barreira que não se podia cruzar. Era um sinal de que o que você falava era obrigatório. Dentro desse mundo que Luísa criou, ela era ao mesmo tempo sua rainha e sua prisioneira. Ela, diferente dele, tinha a leveza da juventude. Ela tinha uma beleza que atraía olhares, mas não era exagerada ou muito chamativa. Tinha algo nela que atraía a atenção das pessoas. Era uma união de gentileza e coragem. A pele é escura, o cabelo é longo e negro. Os olhos são brilhantes e mostram uma força que não se pode ignorar. Quando andava pela vila sem perceber, atraía olhares discretos dos homens e sorrisos escondidos das mulheres. E isso deixava Elias preocupado. O ciúme de Elias não era só uma emoção que ia e voltava. Era uma substância ruim que entrava em sua cabeça e o destruía devagar. Ele não via Luísa como sua esposa. Ele a via como algo que era dele. Para ele, ela era uma coisa que ninguém poderia olhar. Para ele, qualquer pessoa que olhasse para sua mulher estava ofendendo, estava ameaçando, e isso era um perigo que precisava ser eliminado antes que aumentasse. Por isso, ela estava sempre atenta. Luísa não podia sair sem que ele soubesse para onde ela ia, com quem ela falava e quanto tempo ela ia demorar. As suas mãos duras de tanto trabalhar eram, ao mesmo tempo, as mãos que cuidavam e as que batiam. No meio daquela relação complicada estava Orion. Ele era um cavalo preto grande, forte e que chamava a atenção. Elias via Luísa apenas como um meio de transporte, mas Luísa enxergava nele algo especial. O animal tinha uma inteligência nos olhos. Ele mostrava um instinto que parecia ser mais do que só saber sobre as rédeas e os comandos. Orion era a única pessoa a quem Luísa podia contar o que sentia. Ele era o único que não a criticava, não a pressionava e não tinha medo dela. Todas as manhãs, quando Elias ia para o campo, Luísa chegava perto do estábulo e dizia coisas boas para o animal. Ele passava os dedos com cuidado na sua crina. Sentia a textura suave dos fios mais grossos. Era o seu momento tranquilo, a única pausa na confusão da sua vida. Luísa não olhava diretamente para ele. Ela sabia que o olhar dele trazia algo ruim. Isso a fazia sentir-se pequena em sua própria casa. Ela usava um vestido de algodão que era bem simples. Os cabelos estavam presos de qualquer forma. Ela tentava não chamar a atenção. Ela queria ser invisível dentro de casa. Mas, para Elias, ela nunca deixaria de ser vista. Para ele, ela era o que ele mais queria, mas também era o que mais complicava sua vida. "O que você vai fazer hoje?" Elias perguntou. Ele girava a colher dentro da xícara de café e não tirava os olhos dela. Luísa parou por um momento. Esse tempo foi o bastante para que ele percebesse. Momentos de dúvida sempre faziam um sinal de aviso em sua cabeça. Mas ela continuou com a voz tranquila. "Eu preciso ir ao supermercado. Não temos sabão." O óleo terminou. Elias apoiou as costas na cadeira e colocou os braços cruzados. Ele não gostava que Luísa fosse sozinha. Ele não se importava se era apenas uma ida rápida ao mercado ou algo que ia demorar mais. Ele não aguentava pensar que sua mulher estaria longe dele, podendo ser vista por outros homens. Só o fato de dizer que ela ia passar um tempo na cidade já fazia seu rosto ficar vermelho. Ele colocou a xícara na boca, bebeu um pouco, respirou fundo e então falou diretamente. "Eu não quero que você saia sozinha." Luísa sentiu um frio subir pela coluna, mas ficou com uma cara calma. "É apenas o mercado, Elias. Não é importante." A voz dele soou bem cortante.
Ele se inclinou para a frente, se aproximando dela em cima da mesa. Raul vai te observar. Luísa sentiu um aperto no coração. Raul morava na casa ao lado. Ele era um homem mais velho e quieto. Sempre seguia as ordens de Elias sem fazer perguntas. Toda vez que ele via Luísa saindo, contava ao marido para onde ela estava indo. Ele via tudo que Elias via na cidade. Um guarda que não precisava de instruções claras para entender suas tarefas. Ela não queria que a observassem. Não queria que as pessoas me seguissem como se eu fosse uma bandida na minha própria vida. Não é necessário, tentou dizer, mas sua voz parou antes de acabar de falar. Elias colocou a xícara em cima da mesa de forma brusca. O som que fez se ouviu na cozinha. Ele fechou um pouco os olhos. Eu escolho o que é necessário ou não. O silêncio tomou conta do lugar. Luísa virou o olhar para o lado e só fez um gesto com a cabeça. Não era bom continuar insistindo. Ele aprendeu, com o passar dos anos, que ficar em silêncio era a sua melhor proteção. Elias permaneceu mais alguns minutos ali, olhando para ela, como se ainda estivesse verificando se ela falava a verdade. Então, sem dizer nada, ele se levantou, pegou o chapéu grande e saiu. O barulho da porta fechando foi o único sinal de que ele tinha ido embora. Luísa parou no meio da cozinha. Ela respirou fundo e sentiu o coração bater forte no peito. Você tinha pouco tempo. Ela entendia que Elias não tinha confiança nela. Ela também sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele voltaria para ver se ela tinha seguido suas regras. Quando saiu de casa e começou a andar para o mercado, sentiu que muitas pessoas estavam olhando para ela. Raul estava sentado na varanda da sua casa. Ele olhava para ela com atenção, como um cachorro esperando a ordem do seu dono. Ele fazia de conta que estava lendo um jornal. Mas Luísa sabia que quando ela virasse a esquina, ele iria pegar o telefone e fazer o que sempre fazia. E foi exatamente isso que ocorreu. A estrada de terra levantava poeira quando Luísa caminhava pela vila. Quando ele sumiu da visão do vizinho, deixou o jornal em cima da mesa, pegou o telefone e ligou. Ela saiu agora. Falou com a voz baixa e sem emoção. Eu ouvi que ela vai ao supermercado no centro. Do outro lado da ligação, Elias ficou quieto por um momento. Ele estava no centro da plantação. As mãos dele estavam cheias de terra. O suor estava escorrendo pela testa. Mas ao escutar aquelas palavras, deixou tudo de lado. Ele jogou as ferramentas no chão sem pensar muito. Limpou as mãos na calça rápido. Depois, andou rápido até o carro. O seu coração estava batendo rápido. Ele sentia uma raiva forte dentro dele. Era uma raiva que não tinha nome e não fazia sentido, mas era uma raiva que ele não conseguia controlar. Ligou o motor do carro, aperta o volante com força. A mente dele já começava a imaginar cenas que talvez nunca aconteceram. Mas essas cenas pareciam tão reais que ele conseguia sentir o gosto amargo da traição na garganta. E se ela estivesse com outra pessoa? E se você estivesse sorrindo para um outro homem? E se alguma pessoa tivesse usado o tempo que você não estava para ficar mais perto dela? O som do motor forte encheu o ar quente da manhã quando ele aperta o pé no acelerador. Elias dirigia como se estivesse procurando algo. Era como se a sua dignidade estivesse em perigo. Ele não conseguia aceitar nem a ideia de ver Luísa com outro homem. Isso o deixava muito irritado. O carro seguia pelas ruas pequenas da vila, levantando poeira. Ele passava por carroças e bicicletas sem se preocupar. Ele foi ao primeiro supermercado e não a encontrou. No segundo também não. No terceiro, seu coração estava batendo rápido. A raiva aumentava como um fogo fora de controle. E então, no quarto mercado, ele a viu. Luísa andava devagar, segurando uma cestinha de compras. Ela olhava os produtos com atenção, mas estava um pouco distraída. O coração dela ainda sentia a pressão da manhã difícil com Elias. Mas ali, longe de casa e sem a presença apertada do marido, ela sentia um alívio estranho. Pequena, mas está aqui. Ela ficou parada na frente de uma estante de sabão em pó. Ela pegou uma caixa e olhou o preço. Foi nesse momento que ele ouviu uma voz conhecida atrás dele. Luísa?
Seu corpo parou por um momento antes de se virar. Quando ele fez isso, seu rosto ficou com uma expressão de surpresa. Era Santiago. O homem na frente dela não era uma pessoa desconhecida. Ele era parte de um passado que Luísa quase tinha esquecido. Um amigo de quando Elias era criança. Uma pessoa que, em outra época, já fazia parte da sua vida. Santiago estava sorrindo. Seu olhar mostrava saudade. Meu Deus, faz tanto tempo, ele disse, abrindo os braços de maneira amigável. Luísa deu um leve sorriso. Ela sabia que qualquer pequena alegria que sentisse agora poderia ter um preço alto. Sim, isso aconteceu há muito tempo, respondeu ainda surpresa. O clima tinha sido bom para Santiago. Seu rosto estava igual, só que mais maduro e com mais marcas das experiências que viveu. Ele parecia realmente feliz de vê-la, como se não tivesse ficado longe por tanto tempo. O que você tem feito? Você desapareceu. Não ouvi mais nada sobre você. Luísa puxou o ar com força. Por favor, forneça o texto que você gostaria que eu parafraseasse. Nos últimos anos, minha vida se tornou muito difícil. Eu vivia sempre com medo e não conseguia ser livre. Meu dia a dia era cheio de regras e situações preocupantes. Eu sentia que não podia fazer as coisas que eu queria, porque havia muita violência ao meu redor. Essa rotina me deixava triste e apreensivo. Seu mundo era como uma prisão, mesmo sem grades. Era difícil de escapar. Ela fez um esforço para sorrir. Eu me casei. Agora, eu moro no interior. Santiago concordou, mas percebeu algo na maneira como ele falava. No olhar dela, tinha algo vazio. Isso era diferente da menina que ele conhecia antes. Estou contente por você, ele falou, mas seu olhar mostrava que ele não acreditava totalmente no que dizia. Luísa tentou mudar de assunto. Ela fez perguntas sobre ele, perguntou sobre a vida dele, perguntou sobre qualquer coisa que não fosse sobre ela. Por alguns minutos, a conversa aconteceu de um jeito fácil. Parecia que eram apenas dois amigos antigos, lembrando dos dias alegres da infância. Mas esse pequeno momento de tranquilidade foi cortado pelo barulho inesperado de passos fortes. Luísa sentiu antes de olhar para ele. Uma presença forte, uma chuva pesada vindo em direção. Quando levantou os olhos, seu sangue ficou frio. Elias estava presente. Seu rosto estava vermelho e os olhos brilhavam como fogo. Ele parou por um momento. Ele olhou para a cena na sua frente como um animal que vê sua comida. O peito subia e descia rápido por causa da respiração. As mãos estavam tão apertadas que os dedos ficaram brancos. Por um momento, o mundo pareceu ficar parado. As vozes no mercado ficaram como um barulho longe. O coração de Luísa batia forte no peito. O medo começava a subir pela sua coluna. Elias foi em frente. O que é isso? A sua voz se espalhou pelo supermercado e fez com que todas as conversas parassem. Algumas pessoas se viraram, surpresas com o jeito agressivo, enquanto outras, que não costumam se meter nos problemas dos outros, apenas fizeram de conta que nada estava acontecendo. Luísa quis sair, mas Elias já estava perto dela. O olhar dele era cheio de raiva. Quem é ele? Ele perguntou, olhando fixo para Santiago. Santiago não entendeu bem o que estava acontecendo. Então levantou as mãos para mostrar que não queria brigar. Fique tranquilo, amigo. Não é isso, Santiago tentou dizer, mas a raiva de Elias já tinha passado de um ponto sem volta. Ele virou para Luísa e segurou o braço dela com força. Me responda, Luísa. Ela tentou se libertar, mas a força dele era muito forte. Sua pele doía quando ele tocava, mas a dor mais forte vinha do jeito que Elias olhava. Ele parecia achá-la culpada. Parecia que ele já tinha julgado e condenado sem ouvir o que ela tinha a dizer. Elias, por favor. Ele é um amigo que eu conheço desde criança. Nós só estávamos falando. Luísa pediu, com a voz tremida. Mas Elias não escutava. Na cabeça dele, aquilo era a prova do que ele tinha medo há muitos anos. Não fazia diferença se era só uma conversa.
Não fazia diferença que Santiago não quisesse fazer o mal. Para ele, apenas o fato de Luísa sorrir para outro homem era uma traição que não podia ser perdoada. Ele puxou ela de repente e a tirou daquele lugar. "Você vai comigo agora!" Santiago tentou ajudar. "Ei, amigo, fique tranquilo. Você não precisa agir desse jeito com ela." Foi um engano. Antes que alguém conseguisse parar, Elias foi para cima dele. Ele deu um soco forte e rápido no rosto de Santiago. Santiago se desequilibrou e caiu, fazendo algumas latas da prateleira caírem. O susto tomou conta do lugar. Algumas pessoas gritaram de medo, enquanto um trabalhador do mercado tentava chegar mais perto. Ele parou ao ver a raiva descontrolada nos olhos de Elias. "Você não pode se interferir na minha vida!" Elias gritou, apontando um dedo ameaçador para Santiago. Santiago estava tocando a própria boca e viu o sangue escorrendo do corte no lábio. Luísa estava com medo. Ela sabia que se não fizesse alguma coisa, a situação iria ficar pior. "Elias, vamos sair, por favor", pediu, tentando levar ele para longe. Ele respirou fundo. Estava muito irritado, mas aceitou o pedido da esposa. Depois de lançar um olhar perigoso para Santiago, puxou Luísa para fora do mercado, como um preso sendo levado por um guarda. O caminho para o carro passou muito rápido. Luísa tentou conversar e fazer Elias acreditar que não tinha nada com Santiago. Mas Elias não queria escutar. Quando eles entraram no carro, ele acelerou rápido, fazendo os pneus barulharem no asfalto. Elias segurava o volante com tanta força que os dedos estavam brancos. Seus olhos estavam cheios de raiva. Os músculos da sua mandíbula estavam apertados. A sua respiração era pesada, parecida com a de um animal que está prestes a atacar. O carro estava indo muito rápido, e Luísa sabia que qualquer palavra errada poderia causar um problema maior. Ela tentou interromper o silêncio. "Elias, fique quieto." A resposta foi curta, fria e sem sentimento. O ódio que ele sentia não deixava espaço para explicar as coisas. Para Elias, Luísa já tinha feito o crime mais grave. Ela foi desleal com ele. Não fazia diferença que não tivesse nada entre ela e Santiago. Apenas o fato de Elias estar falando com outro homem fazia ele se sentir envergonhado e sem honra. O carro entrou com força no caminho de terra que ia até a casa do casal. Os pneus deslizaram no chão seco antes de frear de repente na frente da entrada. Elias não falou nada. Ele abriu a porta com força e saiu. Luísa ficou parada por alguns segundos. Seu corpo não queria se mexer. O medo a deixava parada por dentro. Era um frio diferente do que se sente nas noites frias de inverno. Era um frio intenso, um frio que dizia que algo muito ruim ia acontecer. Mas ela não poderia ficar ali para sempre. Ele respirou fundo e saiu do carro. Logo que os pés de Elias bateram no chão, ele já estava em cima dela. Ele segurou o braço dela com força e a puxou para perto da casa. "Pode entrar", disse com uma voz cheia de ódio que parecia aumentar a cada segundo. Luísa tentou se liberar. "Elias, eu te peço." O tapa aconteceu antes dela conseguir acabar de falar. A pancada foi tão forte que seu rosto virou para o lado. Ele sentiu um gosto de sangue na boca. Ela colocou a mão no rosto e sentiu a pele queimar. As lágrimas caíram, mas não por causa de dor. Elas vêm da falta de força, da vergonha e da sensação apertada de estar presa a um destino difícil do qual não conseguia fugir. "Você acha que eu sou burro?" gritou Elias, empurrando-a contra a parede da sala. "Eu vi seu olhar para ele. Eu observei, Luísa." Ela tentou explicar, mas ele não queria escutar. O primeiro soco atingiu a barriga. O impacto fez o ar sair dos pulmões de Luísa. Ela caiu de joelhos e tentou respirar. Elias continuou. Mais uma fraude. Agora, colocando-a de lado no braço. "Você é meu!" Ele gritou, os olhos cheios de raiva. "Sempre foi meu!" Ela tentou se arrastar para longe dele, mas um chute bateu em suas costelas. A dor surgiu em seu corpo como um fogo forte. A chuva forte que ela tinha medo começou. A cada tapa, Elias soltava sobre ela muitos anos de medo.
Eram anos de desconfiança e de um amor doentio. Esse amor sempre foi baseado em querer controlar e não em entender e ajudar. Ele queria quebrá-la, ele queria dobrá-la, ele queria que ela aceitasse um erro que nunca fez. Mas Luísa não falou alto. A dor estava muito forte, mas ela não fez barulho. Gritar significava entregar, significava dar a ele tudo o que queria. O controle total. Seu corpo estava cansado, mas sua cabeça ainda buscava uma saída, uma forma de passar a noite. Elias parou de vez. Ele ficou lá, sem fôlego, olhando para ela caída no chão. Os cabelos estavam bagunçados. O rosto dela estava sujo de sangue e lágrimas. Ela parecia delicada, mas dentro de Luísa algo estava diferente. Ela não aguentaria outra noite assim. Elias se virou e saiu da sala. Ele parecia ter terminado algo que precisava fazer. Ele foi para a cozinha e pegou um copo de tequila. Ele olhou para longe, como se nada tivesse acontecido. Era a oportunidade que Luísa esperava. Com a pouca força que tinha, ela se arrastou até a porta dos fundos. Cada movimento fazia doer seu corpo. Ela tinha que ir embora. Era necessário escapar. Seu corpo doía. A cada movimento, as costelas dela doíam, lembrando-a das pancadas da noite passada. Seu rosto ainda tinha marcas escuras onde os socos de Elias haviam batido. Um machucado no lábio dele já não estava sangrando mais, mas a dor ainda existia. Ele também lembrava de tudo o que tinha acontecido. Ele fechou os olhos outra vez e respirou bem fundo por um instante. Ela conseguiu fugir. Depois de muitos anos, ele dormiu tranquilo. Não tinha medo de acordar com gritos ou ameaças. Também não precisava escolher as palavras com cuidado para não deixar Elias bravo. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que essa tranquilidade não ia durar. Ela tinha que escolher o que ia fazer depois. Teresa entrou no quarto segurando uma xícara de chá quente. Ela parecia preocupada. Como você se sente? Luísa tentou sorrir, mas até isso machucava. Acho que é melhor. Teresa sentou perto da cama. Ela segurou a mão de Luísa com amor. Você não pode retornar para aquela casa, Luísa. Ele vai te machucar na próxima vez. Luísa virou o olhar, sabendo que a amiga estava certa. Porém, existia um problema. Todas as suas coisas estavam presentes. As poucas roupas que ela tinha, seus documentos e tudo que ainda era dela estavam dentro daquela casa. Ela tinha que procurar. Eu não tenho opções. Eu preciso pegar meus objetos. Você está doida? Teresa abriu bem os olhos. E se ele estiver lá? Ele deve ter ido para o campo. Se eu agir rápido, posso entrar, pegar minhas coisas e sair antes que ele chegue. Teresa ficou em dúvida. Sabia que seria em vão tentar fazer a Luísa mudar de ideia. Quando sua amiga tomava uma decisão, era difícil convencê-la a pensar diferente. Eu vou com você, assim. Luísa apertou a mão dela para agradecer. Mas ela sabia que essa era uma luta que precisava enfrentar sem ajuda. Não. Se ele me olhar, eu fujo. Mas se ele te enxergar comigo, ele pode fazer algo ainda mais ruim. Teresa soltou um suspiro, chateada. Mas não falou mais nada. Poucos minutos depois, Luísa saiu da casa da amiga. Ela foi em direção ao lugar que prometeu que nunca mais voltaria. A estrada até sua casa parecia mais comprida do que o normal. Cada passo fazia barulho por causa do medo e da dúvida. O vento quente da manhã batia em seu rosto. A poeira da estrada subia quando ele andava com os pés tremer. Quando ela viu a casa, seu coração bateu mais rápido. Ela parecia igual a como sempre foi. O mesmo teto de barro, as mesmas janelas de madeira antiga. Mas para Luísa, aquele lugar era como uma cadeia. Ela observou o que estava ao seu redor. Elias não estava por perto. Ele pode estar na plantação. Ele respirou fundo. Então ele abriu o portão devagar, tentando não fazer barulho. Cada barulho parecia muito alto, como se o universo estivesse avisando sobre sua chegada. Quando ele passou pela porta, um frio subiu pela sua coluna. A casa estava quieta. Muito silêncio. A sala ainda tinha marcas da noite passada. Algumas cadeiras estavam deslocadas. Havia um copo quebrado no chão.
Isso lembrava o furacão de violência que tinha acontecido naquele lugar. O ar ainda estava denso, cheio da raiva de Elias. Luísa não queria levar muito tempo. Ele subiu as escadas rapidamente e entrou no quarto. Ele pegou uma mala que estava debaixo da cama. Começou a colocar roupas e coisas dentro dela. Os dedos dele tremiam enquanto ele dobrava uma peça e outra. A cada segundo naquele lugar havia perigo. Ela já estava fechando a mala quando escutou um som atrás dela. Seu sangue ficou frio. Antes que eu pudesse fazer algo, a porta do quarto fechou com força. E lá, parado na entrada, estava Elias. Seus olhos eram como facas bem cortadas. Eles brilhavam com uma mistura de surpresa e raiva. "O que você faz aqui?" A voz dele era suave e calma. Mas Luísa sabia muito bem aquele jeito de falar. Era o quieto antes da chuva forte. "Eu só vim buscar minhas coisas. Eu estou saindo." Elias fechou a porta ao entrar no quarto. A roupa dele estava com cheiro de álcool. Mesmo à distância, Luísa conseguia perceber o calor da respiração forte dele. "Você acredita que pode só ir embora, Luísa? Você acha que pode ir embora da minha vida desse jeito?" Ela engoliu em seco. Segurou a mala com força. Tentou achar uma saída. "Você não pode me parar." "Terminado, Elias." Os olhos dele ficaram menores. Sim, acabou. Para Elias, aquilo não teria fim. De repente, ele pegou o braço dela e a puxou com força. "Você não pode sair." Luísa tentou se soltar, mas ele era muito mais forte. Ela sabia que tinha que ir embora, mas o medo paralisava seu corpo. De repente, um barulho inesperado tomou conta da casa. Um barulho alto, duro, um som de cavalo. Elias virou-se na hora que Orion, o cavalo, apareceu correndo no quintal. Luísa nunca conseguiria entender como, mas de algum jeito ele sabia. Orion corria rápido. Seus cascos batiam no chão com força. Ele parecia sentir a preocupação de sua dona. Antes que Elias pudesse fazer algo, o cavalo levantou as patas de trás e deu um coice bem forte. O efeito foi muito forte. Elias foi jogado pelo ar e bateu na parede com um barulho forte. A casa ficou em silêncio. Luísa ficou parada, olhando Elias no chão. Ele se contorcia de dor. Ele não conseguia se mexer. Ela sentiu o coração batendo forte no peito, mas sabia que não podia deixar aquela oportunidade passar. Ela correu o mais rápido que conseguiu. Ela pegou a mala e saiu correndo da casa. Orion ainda estava presente, inquieto e ofegante. Quando ele viu Luísa, ele se inclinou um pouco, como se já soubesse o que ela deveria fazer. Luísa subiu no cavalo rapidamente e segurou com força na crina dele. "Pode ir, Orion." Com um só movimento, o cavalo correu pela estrada. Ele levou Luísa para longe do lugar ruim que ela estava deixando. O cavalo corria rápido pela estrada de terra. Ele levantava poeira e batia os cascos no chão com força e vontade. Ela sentia seu corpo tremer a cada corrida. O coração batia forte no peito. Havia medo e também um pouco de esperança. O medo ainda queimava dentro dela. Ela lembrava dos olhos ardentes de Elias e de suas mãos violentas. Essas memórias estavam marcadas em seu corpo e em sua cabeça. Mas ela estava lá, correndo, se afastando de um futuro que até aquela manhã parecia impossível de escapar. Seu corpo estava dolorido a cada movimento. As costelas pareciam estar quebradas. Seus braços doíam por causa dos machucados grandes. Mas nada disso era importante agora. O que importava era que ela estava saindo. Orion montava a cavalo como se fosse parte do animal. Ele entendia a necessidade de escapar. Ele sabia que o tempo era um inimigo muito perigoso. Cada músculo do animal se movia com cuidado. Ele respirava forte, e Luísa sentia o calor do corpo dele nas mãos. O que ela sentia dizia que não podiam parar. Eles precisavam continuar. Elias iria atrás dela. Ele sempre aparecia. Ele não conseguia aceitar um não. Ele não conseguia lidar com a perda. Elias não se sentia mal pelo que fazia. Ele só castigava. A estrada se estendia na frente deles, e Luísa não sabia mais quanto tempo já estavam montando a cavalo. O céu em cima mudava de cor devagar.
Ele ia do amarelo claro do final da tarde para as cores vermelhas do anoitecer. O sol já estava descendo no horizonte. Logo, a escuridão iria tomar conta de tudo. Porém, ela tinha que seguir em frente. Ele precisava ir para o único lugar que, na sua lembrança, ainda poderia dar a ele segurança. A casa da mãe dele. As memórias daquela casa eram confusas, cheias de saudade e tristeza. Era há muito tempo desde a última vez que eu fui lá. Desde que se casou com Elias, as visitas dela ficaram mais raras. Ele controlava as visitas e era bem rígido com isso. No começo, ela estava sempre com o marido. Ele ficava ao lado dela como uma sombra assustadora. Ele observava cada palavra que ela falava e cada movimento que ela fazia. Depois, ele começou a arranjar motivos para que ela não fosse. Sua mãe já vive a vida dela. Ela não precisa de você. Não temos tempo para fazer isso. Você pensa que pode ir para lugar nenhum sem me pedir antes? Luísa foi se afastando aos poucos. Ela perdeu o contato com as pessoas. Assim, Elias a deixou isolada. Ele a quebrou assim, aos poucos. Orion foi mais devagar, porque sentiu que estava cansado da corrida. Luísa viu que seus músculos estavam tremendo debaixo da pele escura que brilhava. Sua respiração estava pesada, mas ele continuava forte e fiel. Ele estava decidido a levar Luísa para longe daquele lugar terrível. Ela saiu da cela com dificuldade. As pernas dela ficaram fracas assim que ela caiu no chão. As dores em seu corpo aumentaram muito, como se ela tivesse percebido só naquele momento o quanto estava machucada. Ele tocou o rosto inchado. Sentiu a pele quente e dolorida com os dedos. Depois, ele se apoiou em Orion e fechou os olhos por um momento. "Obrigado, meu amigo", disse ele, com a voz carregada pelo que tinha passado. Orion soltou um som baixo e inclinou a cabeça um pouco, como se compreendesse o que ele dizia. A estrada que ia até a casa da mãe dela parecia que não tinha fim. Ela se estendia na frente dela como um jeito de voltar a um passado que não existe mais. O vento da noite começava a ficar frio. Ele trazia os sons de longe da floresta perto. Os grilos cantavam na grama seca. Os sapos coachavam perto dos pequenos riachos. O tempo parecia passar mais devagar enquanto ela caminhava. Cada passo era difícil e cada vez que ela respirava era um esforço. Mas então, de longe, ela viu a luz. A casa continuava no mesmo lugar. A luz ligada na varanda era um sinal de que ainda tinha alguém esperando por ela. Luísa ficou com os olhos cheios de lágrimas quando chegou perto da porta. A sua mão estava tremendo quando levantou e bateu 3 vezes com pressa. Ele sentia a respiração ficando rápida de ansiedade e medo. Quando a porta se abriu e apareceu sua mãe, ela sentiu que todo o peso do mundo caiu sobre si. "Menina!" A voz da mãe estava cheia de assombro. Ela olhou com os olhos grandes ao ver a filha ali, suja, machucada e fraca. Luísa tentou falar alguma coisa. Ela tentou explicar, mas não conseguiu fazer a voz sair. Seu corpo não aguentava mais tanto sofrimento. A mãe perguntou: "O que ele fez com você?" Ela puxou a menina para dentro e a abraçou bem forte. Foi um abraço quente, como se quisesse proteger a filha de tudo. Luísa finalmente ficou muito triste. Ela chorou com soluços sem parar. Ela se segurava na mãe como se fosse uma criança que se perdeu. "Eu não conseguia ficar mais, mãe. Ele ia me fazer muito mal." A mãe passou a mão pelos cabelos bagunçados da filha. Ela a abraçou forte, percebendo cada tremor do seu corpo e cada marca que aquele homem deixou nela. "Você não vai voltar para ele novamente. Você não vai me ouvir mais?" A voz dela estava cheia de raiva, um ódio que estava guardado. Luísa nunca tinha visto isso na mulher que a criou até agora. Ela desejava acreditar naquelas palavras. Ela desejava acreditar que estava em paz. Queria pensar que Elias não a seguiria. Queria apenas continuar sua vida e deixar para trás tudo o que tinha passado. Porém, uma parte dela sentia que Elias não iria aceitar essa perda. Nesse momento, Elias virou o rosto. Ele sentiu a poeira subir quando um carro parou bem perto dele. As luzes dos faróis o deixaram temporariamente sem ver.
e ele escutou uma porta abrindo. Ele ouviu passos rápidos se aproximando. Meu Deus, cara, o que aconteceu com você? Perguntou uma voz de homem, séria e preocupada. Elias tentou prestar atenção e, com o tempo, conseguiu ver a forma de um homem forte, com cabelos escuros e uma expressão atenta. Lucas. Ele conhecia ele de forma superficial. Era um fazendeiro que sempre vendia coisas na vila. Ele era um homem sozinho que quase nunca se envolvia nos problemas das outras pessoas. Mas naquele momento, Lucas não pensou duas vezes. Ele se ajoelhou ao lado de Elias. Olhou para os machucados dele com cuidado. Ficou preocupado ao ver a perna de Elias torta, o braço bem roxo e o corte na testa, onde o sangue já tinha parado de descer. É necessário você ir ao médico. Você consegue se levantar? Perguntou. Mas Elias só apertou os dentes. Ele estava com uma cara de minha perna, disse, sentindo a vergonha de estar ali, precisando da ajuda de uma pessoa desconhecida. Lucas parou de fazer perguntas. Elias colocou um dos braços dele nos ombros e, com dificuldade, levantou o homem ferido. Ele levou o homem até o carro. O caminho até o hospital foi cheio de dor e de descontentamento. Elias olhava para a estrada à sua frente. Ele tinha muitos pensamentos e estava cheio de emoções. Naquele momento, ele só queria se vingar. Os dias que vieram depois foram difíceis e a recuperação foi devagar. Elias ficou no hospital por 10 dias. Ele não conseguia se mover e se sentiu como um leão preso. O hospital tinha um clima gelado. Era um lugar sem calor humano e havia muitas pessoas conversando ao redor. Parecia que todos sabiam o que tinha acontecido. Parecia que todos estavam felizes por dentro ao ver o homem que as pessoas temiam na vila, agora se tornando uma pessoa incapaz. Ele não gostava daquilo. Ele não gostava de se sentir fraco e derrotado. Mas, acima de tudo, Luísa estava longe e livre, e isso o deixava cheio de raiva. As enfermeiras falavam com ele de forma formal e distante. Elas não mostravam o respeito que ele esperava. O médico falava com tranquilidade sobre o que estava acontecendo. Ele disse que a perna levaria meses para ficar boa novamente. Ele também falou que o braço precisava de fisioterapia para não ter problemas depois. Elias escutava tudo com muita impaciência. Cada palavra fazia sua irritação crescer mais. Ele não queria descansar. Eu queria que a Luísa voltasse. Nos primeiros dias, ela tentou mandar mensagens com a ajuda de pessoas conhecidas, mas ninguém parecia saber com certeza onde ela estava. A vila tinha poucos moradores, mas Luísa era inteligente. Ela se escondeu muito bem. Ele sentia a impaciência crescendo dentro dele a cada novo dia naquele quarto branco e sem graça. Seu corpo melhorava, mas sua mente se afundava mais na obsessão. Na noite do 10º dia, quando ele teve alta, Elias decidiu fazer algo. Ele ia buscar ela. Não importava o lugar onde estava. Não importava quem quisesse parar ele. Ao sair do hospital, o ar fresco da noite atingiu seu rosto de forma forte. Seus músculos estavam fracos e seus movimentos não eram iguais antes. Mas isso não fazia diferença. A raiva era o que o fazia continuar em pé. Ele achava que cada dia que passava, sem fazer algo, era como uma falta de respeito, algo muito errado. Luísa achava que poderia apenas correr para longe. Quem poderia fugir daquilo que lhe pertencia por direito? Luísa tinha escapado. Agora, mesmo com o corpo fraco, mas sentindo a raiva mais forte do que nunca, ele sabia bem o que tinha que fazer. Ele tinha que achar ela. Era necessário retornar com ela. Eu precisava fazer ela pagar. Seu corpo ainda não estava preparado para uma caça, mas seu coração sentia muito ódio. A perna dela, que estava engessada, tornava difícil se mover. O braço, que ainda doía, fazia ela lembrar sempre da vergonha de ter sido jogada longe como um lixo. Órion é uma constelação que aparece no céu. Ela é famosa por suas estrelas brilhantes. Muitas pessoas conseguem vê-la facilmente durante a noite. As estrelas de Órion formam a figura de um caçador. Essa constelação tem histórias e mitos na cultura de várias regiões.
aquele cavalo irritante. Ele também iria receber o que era justo para ele, mas antes disso, Luísa precisava entender que ninguém o abandonava. A vila ainda era a mesma. Era calma, sem novidades e sem grandes alterações. Mas agora, para Elias, tudo parecia novo. Tinha alguma coisa errada. Ele sentia que as pessoas o olhavam de um jeito diferente. Ele achava que comentavam sobre ele quando ele passava, como se soubessem algo que ele ainda não sabia. Todos estavam ao seu lado. Ele parou na pequena loja, o mesmo lugar onde tudo começou, onde Luísa teve coragem de sorrir para outro homem. Ele sentiu uma dor no peito ao se lembrar. Ela tinha causado isso. Ela tinha feito ele ficar furioso. Agora, eu pagaria o valor. O proprietário da loja, um homem idoso e magro chamado Ramiro, levantou os olhos do balcão assim que viu Elias entrar. Seu olhar ficou duro. "Ramiro, onde ela está?" perguntou Elias com uma voz forte, mesmo que seu corpo ainda estivesse fraco. O homem idoso não respondeu na hora. Ele só limpou as mãos no avental que estava sujo e deu um suspiro. "Eu não sei de quem você está falando, Elias." O sangue esquentou. Ele sabia que estavam escondendo Luísa. "Você sabia que essa vila suja e sem importância se viraria contra ele? Não diga mentiras para mim, Ramiro. Eu sei que ela está debaixo. Ela não teria ido para muito longe. Então me diga onde está a minha esposa." Ele falou com raiva, apertando os dentes. Ramiro soltou um suspiro e balançou a cabeça. "Ela já não é sua esposa, Elias. Você deixou de ter esse direito no dia em que tocou nela." A raiva apareceu de repente, como um trovão. Ele não gostava de ouvir aquilo. Detestava que as outras pessoas se sentissem no direito de meter a colher. A mão direita estava tremendo, mas não por medo. Era por raiva. Se seu corpo não estivesse tão fraco, ele teria partido aquele balcão ao meio. "Isso não é da sua conta," ele disse, avançando um passo. "Ela pertence a mim, então irá retornar para casa." Ramiro não voltou atrás. Os seus olhos antigos eram duros como uma pedra. "Se você tiver um pouco de bom senso, vai deixar ela em paz." Elias deu uma risada gelada. Aquela vila estava indo contra o seu poder. Porém, isso não fazia diferença. Ele não precisava da ajuda de ninguém para achar ela. Ele saiu da loja mancando, mas com muita determinação. Só existia um lugar para onde Luísa poderia ter ido. A casa da mãe dela é onde a mãe dela mora. O caminho até a casa da sogra era longo e cheio de poeira. Ele já conhecia bem essa estrada, pois havia passado por ali muitas vezes antes. Mas agora, cada metro daquela estrada era um aviso da deslealdade. Cada árvore que ele via parecia olhar para ele como se estivesse julgando. Cada vento que soprava parecia zombar de sua fraqueza. Porém, ele não se importava. Ele só via uma meta na frente. Quando ele viu a casa, ficou cheio de ódio. As luzes estavam ligadas. Isso queria dizer que Luísa estava presente, oculta. Ele estava sob a proteção de uma mulher que nunca sentiu amor por ele. Ela sempre tentou fazê-lo entender que devia deixá-la, mas agora não tinha lugar para escapar. Ele foi em frente. Ele caminhava devagar e sua respiração estava rápida. Toda a dor no corpo ia embora por causa da vontade de se vingar. Ele empurrou o portão sem se preocupar. O barulho do metal chiou na noite calma. Ninguém veio para pará-lo. Ele abriu a porta com um chute e entrou na casa. Parecia um caçador que finalmente achou o que procurava. Luísa estava ali, em pé no meio da sala. Seus olhos estavam muito abertos e seu corpo estava encolhido de medo. A mãe dela estava perto, se levantando como uma grande parede para proteger. "Você não pode ficar aqui, Elias", disse a sogra com uma voz cortante. Ele já não se importava com palavras. Eu só via a Luísa. Ela tentou ficar para trás, mas ele se moveu mais rápido. Ele segurou o braço dela com força e raiva. Ele achou que tudo iria voltar a ser como era antes. "Você pensou que podia escapar de mim? Você achou que essa vila bagunçada ia te proteger? Luísa, você é minha. Nós estamos indo para casa. Agora."
Ela tentou se libertar, mas ele segurou com mais força. O olhar dela estava cheio de medo, mas Elias já não achava que o medo era algo importante. Ela tinha que aprender. A mãe dela se aproximou e empurrou ele com as mãos tremendo. "Solte minha filha! Você não vai tirar ela daqui, seu monstro!" gritou com a voz cheia de desespero. Elias a empurrou com o ombro. Ela caiu no sofá, sem fôlego e se sentindo vencida. Luísa estava parada, com os olhos cheios de lágrimas. Elias, porém, só sentia alegria ao vê-la desse jeito. Ela tinha que se lembrar de quem era o dono dela. Mas então o destino agiu. Um grito forte de cavalo veio de fora. Antes que Elias pudesse fazer alguma coisa, o barulho de cascos entrou na casa. Órion é uma constelação que aparece no céu. Ela é famosa por suas estrelas brilhantes. Muitas pessoas conseguem vê-la facilmente durante a noite. As estrelas de Órion formam a figura de um caçador. Essa constelação tem histórias e mitos na cultura de várias regiões. O cavalo entrou com muita energia. Seus olhos brilhavam de raiva. O peito estava inflado e os músculos estavam bem firmes. Ele não teve dúvida. Ele foi para cima. O coice aconteceu muito rápido. Elias não teve tempo nem para saber o que estava acontecendo. Apenas sentiu um grande impacto atingindo seu peito. E isso jogou ele para trás, como se fosse um boneco de pano. Seu corpo bateu na parede com um barulho forte. Ele caiu no chão. O ar saiu dos pulmões. Os olhos dele estavam fixos no teto. A dor tomou conta dele. Nesta vez, ele não conseguiu se levantar. O barulho de passos se aproximando foi ouvido. Luísa, ela parou na frente dele. Ela ainda estava tremendo, mas agora os olhos dela mostravam algo diferente. Decisão firme. "Chegou ao fim, Elias." A voz dela foi forte e direta. "Você não vai me tocar de novo." A dor dentro de Elias era muito intensa, como um fogo que não parava de crescer. Seu peito subia e descia rapidamente. O ar não entrava totalmente em seus pulmões. Ele fechou e abriu os olhos algumas vezes. Ele tentava ver melhor, pois a visão estava confusa por causa do forte impacto que o fez bater na parede. Seu corpo não se movia. Ele sentia um gosto amargo de sangue na boca. Era um gosto quente e metálico que se juntava ao suor frio que escorria pela sua testa. Dessa vez, foi diferente. Nesta ocasião, ele não tinha o controle. Na sala, só se ouvia o som da sua respiração rápida e dos cascos pesados de Órion. Ele estava ali, com as narinas abertas, respirando forte como um bicho que acabou de lutar e ganhou. O cavalo ficou parado entre ele e Luísa. Ele atuou como um escudo e parecia um guardião muito forte. Elias tentou mover o braço, mas a dor que sentiu pelo corpo o fez reclamar. Ele não conseguia se mover. Luísa deu um passo para frente. Ela estava insegura, como se não acreditasse no que estava vendo. O homem que a assustou por muitos anos agora estava no chão, vencido e sem defesa. Mas ela não tinha pena nos olhos, só fadiga. Só um espaço vazio que ficou depois de muitos anos de sofrimento. "Você não pode mais me ferir, Elias." A voz dela não estava mais trêmula. Não era mais a voz da mulher obediente que ele tinha mudado ao longo dos anos. Era a voz de alguém que tinha passado por muitas dificuldades e pela primeira vez estava vendo a luz do dia. Elias tentou fazer um riso, mas só conseguiu soltar um som de dor que saiu de sua boca. "Você acredita que isso é o final? Você acredita que pode me excluir da sua vida assim, sem mais nem menos? Você sempre foi minha, Luísa. Você sempre será minha." A mãe de Luísa chegou perto da filha. Ela tinha os olhos cheios de lágrimas, mas o jeito dela era firme e forte. "Você não vai mais ficar perto dela. Da próxima vez, Elias." A voz da mulher estava cheia de ódio. Ela mostrava uma raiva que havia ficado presa por muito tempo. Ela se agachou e olhou para o homem que estava no chão. Ela cuspiu ao lado dele, como se estivesse decidindo o que ia acontecer com ele. A sala ficou em silêncio por bastante tempo. Elias sentia uma queimação de vergonha dentro dele. Ele, o homem que sempre foi temido, que sempre controlou tudo e todos ao seu redor,
Agora era apenas um homem pobre caído no chão. Ele era olhado por aquelas que sempre achou que eram piores do que ele. Ele nunca foi tão fraco, mas seu orgulho, mesmo machucado, ainda ficava firme. Ele tentou levantar o braço para pegar Luísa. Ele queria que ela pagasse por tudo o que fez. Ele queria tirá-la daquela casa e obrigá-la a voltar para o lugar onde ela deveria estar. Mas antes que pudesse pegar alguma coisa, Orion se mexeu de novo. Desta vez, o golpe foi muito forte. O segundo coice atingiu o rosto de Elias. Tudo o que estava perto desapareceu no momento do choque. Seu corpo perdeu a consciência antes mesmo de sentir a dor. Parecia que toda a energia que ele tinha usado contra Luísa durante todos aqueles anos estava voltando para ele de uma vez. O mundo ficou escuro e sua cabeça entrou em um buraco grande e difícil de sair. Quando Elias abriu os olhos de novo, tudo estava diferente. O teto não era mais o da casa da mãe da sua esposa. O cheiro de madeira antiga e de poeira tinha sumido. Agora, o ar estava cheio do forte cheiro de remédios e desinfetante. Ele fechou e abriu os olhos, tentando perceber onde estava. A cor branca das paredes do hospital parecia gelada e sem alegria. O barulho de máquinas fazendo pi-pi-pi em um ritmo regular preenchia o quarto. Quando ele tentou se mexer, sentiu algo diferente. Dor é uma sensação desagradável que sentimos em nosso corpo. Ela pode acontecer por várias razões. Algumas vezes, a dor vem de uma lesão, como quando machucamos uma parte do corpo. Outras vezes, a dor pode ser um sinal de que algo não está bem dentro de nós. É importante prestar atenção à dor e, se necessário, procurar a ajuda de um médico. Falta de força. Ele tentou levantar o braço, mas uma dor forte foi sentido no ombro, fazendo-o gemer alto. Ele viu as ataduras. Seu corpo estava coberto com faixas. Você não conseguia se mover bem. O rosto estava dolorido, como se alguém tivesse apertado com força. Ele tentou tocar seu rosto, mas algo muito pesado o impedia. Estava tudo errado. Foi naquele momento que o espelho ao lado mostrou a verdade. Seu rosto não parecia o mesmo. O coice de Orion tinha conseguido algo que nenhum homem tinha coragem de fazer. Ele quebrou Elias por inteiro. Seu nariz estava desviado. Os ossos do rosto estavam inchados. Um de seus olhos estava quase fechado por causa do inchaço forte. Ele já não era mais o homem que se via como forte e controlador. Agora era uma parte pequena do que já foi. A porta do quarto se abriu devagar e um policial entrou no lugar. A roupa escura dele era diferente do branco limpo do hospital. O olhar dele era severo, sem compaixão. Ele parou do lado da cama, colocou os braços cruzados e falou sem emoção. Elias Ramírez, você está preso. O silêncio era muito forte. Elias percebeu que o chão parecia se abrir embaixo dele, mesmo ele estando deitado. Ele tentou protestar. Ele tentou falar e gritar, mas as palavras não saíram. A voz do policial permaneceu tranquila, como se estivesse apenas fazendo algo que precisava ser feito. Você está sendo acusado de bater em alguém, tentar sequestrar e de ter agredido alguém em casa. Alguém fez uma reclamação, e as provas são mais do que suficientes para a pessoa ser punida. Você vai ficar sob cuidado assim que sair do hospital. Elias sentiu seu estômago ficar estranho. Isso não podia ocorrer. Ele tentou explicar. Ele tentou gritar que era inocente. Ele disse que Luísa o provocou e que tudo isso era um engano. Mas ninguém escutava mais o que ele dizia. As pessoas já não davam mais importância para o que você dizia. A porta do quarto se fechou de novo. Agora ele ficou sozinho com a dor e com a verdade que não pode escapar. Luísa ganhou. Alguns dias depois, o julgamento aconteceu. Elias estava sentado no banco onde as pessoas que cometem crimes ficam. Suas mãos estavam presas por algemas em cima de suas pernas. Seu rosto, que ainda tinha as marcas dos machucados e das cicatrizes do forte golpe de Orion, parecia uma recordação eterna da queda de um homem que por muito tempo achou que não poderia ser ferido. Seu olho esquerdo ainda estava um pouco inchado.
O nariz torto mostrava os ossos quebrados. Os cortes ao redor da boca deixavam seu rosto feio, quase impossível de reconhecer. Mas o que era pior não era a dor no corpo. O mais difícil era estar lá, exposto, sendo julgado e humilhado na frente de todos. O juiz, um homem com cabelos brancos e uma cara séria, colocou os óculos no nariz e bateu o martelo na mesa. Ele pediu silêncio na sala de audiência. Estamos aqui hoje para decidir sobre o caso do réu Elias Ramírez. Ele é acusado de agressão grave, tentativa de sequestro, violência em casa e ameaça de morte. A promotoria pode mostrar o seu caso. Luísa estava na primeira fila, com a sua mãe ao seu lado. Ela olhava para ele sem tirar os olhos. Era a primeira vez que não tinha medo no seu rosto. Somente uma determinação que não pode ser quebrada. Ela já não era mais a mulher com medo que Elias costumava dominar. Agora, era a mulher que o estava acusando. A promotora se levantou. Ela era uma mulher com um rosto sério e uma voz forte. Ela andou até o meio do tribunal antes de começar a falar. Senhoras e senhores jurados, estamos aqui para avaliar um homem que por muitos anos usou o medo e a agressão para dominar as pessoas. Um homem batia na sua esposa. Ele a via como uma coisa que ele possuía. Quando ele percebeu que estava perdendo o controle sobre ela, tentou forçá-la a voltar. Mas não estamos apenas avaliando uma situação de violência. Estamos avaliando muitos anos de sofrimento psicológico, de prisão emocional e de ameaças que podem ser mais claras ou mais escondidas. Elias escutou as palavras e fechou as mãos em punho. Ele queria gritar. Ele queria negar. Ele queria se levantar e falar que tudo era uma trama contra ele. Mas ninguém naquele lugar se preocupava mais com suas explicações. A promotora se virou para Luísa e fez um movimento discreto. Senhora Luísa Ramírez, pode se levantar e contar com suas palavras o que aconteceu com você por causa do réu? Luísa puxou o ar com força. Chegou a hora. Era o momento que ela esperou durante toda a sua vida. A hora de escutar. Ela ficou em pé devagar. Então, ela andou até o meio do tribunal e olhou para os jurados. Os olhos dele tinham muita dor, mas também tinham muita força. Meu nome é Luísa Ramírez, e por muitos anos eu fui casada com este homem, começou ela, com uma voz forte, mas cheia de sentimento. Durante todos esses anos eu tive medo, receio de dizer algo incorreto. Medo de deixar a casa e ser acompanhada por alguém. Medo de respirar de um jeito que não é certo. Medo de notar a mudança no olhar dele e de ver o punho levantando. Eu não era mulher casada. Eu estava presa. O tribunal estava completamente quieto. Eu apanhei muitas vezes. Eu passei por humilhações. Eu fui vigiada e não pude ver a minha própria família. Eu não era mais eu mesma. Eu era só a imagem do que ele queria que eu fosse. Mas naquela noite, quando eu tentei sair e ele tentou me puxar de volta para o lugar ruim, algo aconteceu. Meu cavalo, Orion, ajudou. Ele me ajudou. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui para falar sobre isso. Ela parou e olhou bem para Elias. E naquele momento, ele entendeu. Não tinha como voltar atrás. Hoje, eu estou aqui para dizer que não sou mais uma prisioneira. Agora, eu não sou mais dele. Eu peço a este tribunal que garanta que ele nunca mais possa ferir alguém como me feriu. A promotora concordou e virou-se para o juiz. Não tenho mais perguntas. Senhor A. Juiz A. Elias sentia muita raiva. A mulher que antes se sentia pequena com apenas um olhar dele, agora o estava machucando com suas palavras. A advogada que defendia Elias se levantou. Mas todos sabiam que não havia nada que pudesse ajudá-lo. Disseram que ele estava muito estressado. Falaram que a infância difícil dele fez com que ele fosse assim. Também comentaram que ele não sabia como lidar com ser rejeitado, mas ninguém no tribunal parecia querer perdoá-lo. O juiz confirmou a decisão. O grupo de pessoas que julga decidiu alguma coisa. O chefe do júri, um homem com cara séria, se levantou e disse: culpado, senhor, em todas as denúncias. O juiz parou por um momento. Ele olhou para Elias mais uma vez. E assim, a decisão chegou. Elias Ramírez, com base nas provas mostradas e na decisão do júri, este tribunal o manda cumprir 15 anos de prisão,
Ele não pode sair da prisão nos primeiros 10 anos. A sala ficou cheia de sussurros. Elias sentiu dor de cabeça. 15 anos. Depois de 15 anos preso, sem poder sair, sem ter controle sobre a própria vida. A raiva subiu pela garganta dele como um veneno, mas ele não conseguia fazer mais nada. Do outro lado da sala, Luísa fechou os olhos. Ela sentiu algo novo pela primeira vez em muito tempo. Tranquilidade. Enquanto Elias colocava as mãos nas algemas e saía do tribunal, ele a olhou mais uma vez. Mas Luísa não tirou os olhos de cima. Depois de alguns dias, o cavalo preto estava no Campo Grande. Seu pelo brilhava com a luz dourada do sol nascendo. Ele parecia uma pessoa nova agora. Mais grandioso, mais potente, como se tivesse um orgulho calado por tudo que realizou. Luísa sorriu enquanto olhava para ele. Meu protetor, disse para ela mesma. Ele não só a ajudou, ele a deixou livre. O barulho de um carro chegando interrompeu o silêncio da manhã. Luísa fez uma expressão de preocupação. O corpo dela ainda respondeu de forma natural à ideia de uma visita que não esperava. Mas quando a caminhonete preta parou na frente do portão e 2 homens saíram do carro usando roupas de policial, ela sentiu uma preocupação diferente. Os policiais vieram mais perto e tiraram os chapéus como uma forma de respeito. Um deles, um homem alto com um rosto amigável, foi o primeiro a falar. Senhora Luísa Ramírez? Ele perguntou. Ela respondeu com um sinal de cabeça. Sentiu uma leve tensão subir pela sua coluna. O que eles desejavam neste momento? Será que tinha alguma informação sobre Elias? O outro policial, um homem mais velho, sorriu como se fosse um pai. Estamos aqui para conversar sobre o seu cavalo, falou, mostrando Orion, que estava distante com as orelhas de pé. Luísa fechou e abriu os olhos rapidamente, surpresa. Orion? Ele disse de novo, sentindo uma mistura de curiosidade dentro dele. O homem mais novo concordou. Você sabe que a sua história ficou conhecida em todo o estado, não é? Todos ficaram sabendo do que aconteceu. Todos souberam do que esse animal fez por você. A realidade é que nunca testemunhamos algo parecido. Esse cavalo não fez isso só por impulso. Ele cuidou de você. Ele conseguiu evitar um crime. Isso faz dele um verdadeiro campeão. Luísa olhou para Orion. Ele estava comendo tranquilamente e não prestava atenção na conversa. Para ela, ele sempre foi um valente. Ele sempre sentiu que havia algo diferente no animal. Era como se o bicho entendesse sua tristeza. Parecia até que ele nasceu para ser seu guardião. Mas escutar aqueles homens, escutar que o mundo também via isso, era algo diferente. Por isso que estamos aqui, disse o policial mais velho. Nós queremos apresentar uma ideia. Nós queremos que Orion seja parte da nossa equipe. Luísa levantou as sobrancelhas admirada. Equipe? Ele perguntou sem entender bem. Sim, disse o homem mais novo com um sorriso. Queremos ensinar Orion a trabalhar com a polícia. Cavalos desse jeito são difíceis de encontrar. Ele é corajoso e gosta de proteger os outros. Você poderia ajudar em resgates e patrulhas. Você poderia salvar outras vidas, assim como salvou a sua. Estamos prontos para pagar $50 mil para comprar isso e garantir que ele tenha o melhor treinamento possível. O silêncio apareceu no ar. Luísa sentiu o coração bater mais rápido. Ela olhou atentamente para os homens na sua frente. $50 mil é uma quantia de dinheiro. Era um dinheiro que poderia mudar a vida dela. Podia dar a ela uma nova chance. Podia ajudar a criar algo diferente. Mas então, ela olhou de novo para Orion e a resposta apareceu antes que ela tivesse que pensar. Ela sorriu, mas não porque estava feliz. Ela estava certa. Não, ele disse com segurança, movendo a cabeça. Orion não pode ser comprado. Os policiais se olharam espantados. O homem mais velho coçou a cabeça. Sabemos que a senhora Ramírez gosta muito dele, mas podemos tentar conversar sobre isso. Nós podemos dar um pagamento de $10 mil todo mês. Orion iria trabalhar com a gente por 8 horas todo dia. Depois disso, ele voltaria para casa com você todas as noites. Ele seria visto como parte da equipe. Como você está? Luísa puxou o ar com força.
Eles não compreendiam. Eles pensavam que Orion era só um cavalo muito valioso, um animal raro e algo que podia ser usado. Mas para ela, ele era muito mais do que isso. Ele fazia parte de sua alma, de sua vida e de sua mudança. Eu digo que ele já tem um emprego, respondeu de forma calma. Ele cuida de mim, ele está sempre comigo para me proteger. Os homens ficaram sem falar por um tempo, como se estivessem pensando sobre o que ouviram. O policial mais novo sorriu, entendendo. Está certo, ele falou. Eu penso que ninguém pode duvidar disso depois do que ele fez por você. O mais velho soltou um suspiro e deu um passo para trás. Se você decidir mudar de ideia, você sabe onde nos achar. Ele disse antes de dar um abraço de despedida na Luísa. Por favor, diga a esse cavalo que todas as pessoas da cidade o admiram. Luísa deu uma risadinha. Ele já sabe, respondeu enquanto olhava os policiais indo para o carro e saindo. Quando a poeira desceu e ficou tudo quieto, Luísa foi andar até o campo onde Orion estava. O cavalo ergueu a cabeça ao notar que ela estava chegando. Os olhos dele, que eram escuros, brilhavam com esperteza. Quiseram levar você embora, disse ela, passando os dedos pelo cabelo dele. Queriam que eu fizesse trabalho para a polícia. Parece que as pessoas te veem como um herói.